Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim do Notícias com as informações do mercado do boi. Um mercado que está forte, sustentado, com preços interessantes aí para o mercado físico e com preços em alta para o mercado futuro. A gente vai discutir essas duas condições aqui. Quem nos ajuda nessa análise é o César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA. Está aqui já o César com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nesse momento, a gente tem uma condição de preços bastante firmes e com ligeiras altas no mercado físico, César. O que justifica esse padrão? Acho que é bom. Obrigado, Alex, pelo convite aí. Sempre um prazer falar com vocês. Eu acho que o preço da carne, né, está muito firme no mercado interno. Ele está dando respaldo para esse boi firme também. A carne está até subindo aí nos últimos dias, está ajudando aí. Então, na verdade, todas as proteínas têm se recuperado, né? Principalmente o frango e o suíno, que caíram muito. Não foi o caso da carne bovina, mas ela está até subindo aí as carcaças aí de dianteiro, de traseiro. Então, chama atenção. Além disso, obviamente, as exportações estão muito positivas, né? As parciais desse mês de junho também são muito boas. Então, a gente tem muita procura para exportação e pouca oferta de gado, né? Eu acho que não apareceu aquela oferta residual aí de eventual final de safra que poderia colocar um pouco mais de pressão. Possivelmente, os abates devem estar menores, né? Talvez não tão baixos como os no primeiro trimestre, né? Que, segundo o IBGE, foi 10% menor. Talvez tem alguma coisa, um número um pouco aí mais menos 5, alguma coisa assim. Eu pessoalmente acredito nisso, mas é insuficiente, né, Alex? A gente nota que o mercado de boi está muito escasso de oferta e com uma exportação muito forte. Eu acho que isso segura o preço da carne, do boi, e eu acho que o grande efeito de tudo isso, nessa percepção dos últimos 30 dias, né, ou seja, agora que seria o período de uma possível desova, não tem excesso de gado, está no mercado futuro, né? Ou seja, os contratos futuros que tinham caído muito lá no final de março, no começo da pandemia, né? Ou seja, 3 meses atrás, o outubro chegou ali até próximo dos R$175 por arroba, e agora ele já está próximo de 215. Então, olha o tamanho dessa alta, e eu acho que ela reflete esse momento apertado do mercado físico mesmo, e minha leitura é essa. Muito bem. Só para a gente entender, que preços você tem aí para carne, ô César? Alex, a gente tem aí o boi casado, né? Acho que por volta de acho que R$12. Eu não tenho ele aqui na mão para te falar, mas assim, ele é de lado, ele está de lado desde março, Mais praticamente. firme, né? Muito firme. Então, ele é composto lá, né? O traseiro, o dianteiro e a ponta de agulha, e ele está praticamente de lado. Então, isso sustentou a arroba da carcaça e, por sua vez, o boi, né? Não é uma margem boa no mercado interno para os frigoríficos que operam, obviamente não, porque o boi está muito valorizado e aqui dentro o consumo está caindo, né? A verdade é essa. Pelos cálculos, se fizer a produção, descontar a exportação, o consumo aparente ele é menor. Então, isso deve ser a cara desse ano todo, né? Os abates vão ser menores, as exportações vão crescer bastante, né? Vão manter esse ritmo que está bem forte. Consequência disso é que o consumo aparente ele ficará menor, o consumo per capita também. Então, isso tem de certa forma, essa menor oferta segurado os preços. Agora, então, assim, resumindo, a gente tem um equilíbrio entre uma oferta pequena e uma demanda interna que não é das melhores, mas vem aí se segurando, se sustentando, e isso coloca as exportações como um fator de diferencial aí para a formação dos preços. É isso aí, só que a única coisa é que a demanda interna ela não está se sustentando, ela está caindo, né? Na Caindo. verdade, está caindo, porque eu acho que ela caindo é que faz os preços se sustentarem, né? Porque a gente não tem uma dinâmica do consumo aqui para competir com a exportação. Então, assim,
O bom do mercado hoje é o mercado de exportação, né? Por isso que o boi China ele é mais valorizado, os preços são muito melhores de exportação do que o do mercado interno, que não está ruim para os nossos padrões, né? Agora, a demanda ela está caindo, pelo menos esse é o resíduo do consumo aparente, né? Ninguém tem uma boa medida do consumo interno, mas o cálculo que é possível fazer é pegar a produção e descontar a exportação. E aí a gente pega uma produção 10% menor, né, um pouco menos que isso, porque as carcaças estão mais pesadas, que seja 6% menor, e a exportação crescendo próximo de 10%, cai o consumo total aparente. Então, essa é a minha leitura. Por isso que o preço está firme, né? Porque a gente está com uma competição muito forte aí com a exportação e a oferta está enxuta, né? Está bem enxuta. Pois é, agora, você falou dessa evolução do preço no mercado futuro. Isso pode mudar esse cenário de oferta para o segundo semestre? Olha, eu acho que não, por conta do ciclo pecuário, né, Alex? A gente está vendo um ritmo, uma retenção de fêmeas muito forte. Os números do IBGE mostraram quase 18% de queda do abate de vacas no primeiro TRI, contra 1% de machos. Então, o preço do bezerro bastante elevado, a margem boa da cria, está estimulando o pecuarista a segurar a vaca. Isso não deve mudar no segundo semestre, porque a gente vai ter um mercado de bezerro firme, essa decisão, né, de segurar a vaca, ela não é uma decisão de curto prazo, o produtor está vendo a atividade remunerando, e isso vai significar menos oferta para os frigoríficos, né, de essas fêmeas que o ano passado estavam mais ofertadas, esse ano tá bem menor. Então, eu não acho que isso muda para o segundo semestre, lembrando também que, sazonalmente, a gente tem a entre-safra, né? Ou seja, um período mais escasso, os confinamentos eles passam a ser mais importantes e o animal de pasto ele fica muito escasso aí de agosto, setembro até lá para novembro, né? Então, a gente vai ter os confinamentos fazendo essa diferença aí. Eu acho até que eles tendem a ser mais deslocados para o segundo giro, né? Ou seja, entregas aí de outubro, novembro, dezembro, e não entregas de julho, agosto, setembro, porque os preços futuros do boi recuperaram somente agora. Então, a margem para o confinamento estava muito apertada e agora ela voltou a aparecer. Então, mas eu acho que ainda assim, com um bom confinamento no final do ano, a gente vai ter um quadro apertado aí, porque o rebanho está menor, né? Acho que é simples assim. Mesmo que o pecuarista queira expandir aí a oferta, ele vai ficar limitado ali na oferta da reposição, então, ou pelo menos do boi magro para engordar? Ah, sim. Não, todas as categorias estão bem caras, né? Boi magro aqui em São Paulo, quase R$ 3.000, né? 2.900, lá em Mato Grosso, 2.500. É bastante, e o bezerro também, não caiu nada de preço, né? Então, se for ver o boi aí de lado, ele tá até pressionado, a relação de troca não tá boa não para recria e engorda, né? Que o bezerro está muito valorizado e o confinamento, ele começa a fazer sentido agora porque o contrato futuro, né, outubro em diante já está lá próximo dos 215, né? Estava 210 há poucos dias, está recuperando muito rapidamente essa semana. Então, isso muda totalmente o resultado esperado do negócio, né? Não em função do boi magro, em função da melhora do boi gordo e também de alguma acomodação do preço da ração, né? Estou trabalhando aí com milho aí lá em Mato Grosso, próximo de R$ 28, né? Já é um pouco menor do que a gente vinha assistindo aí há algum tempo, né? Então, melhoraram as condições, principalmente do boi gordo. Ração pode até cair um pouco mais, mas o boi magro, eu acho que é muito improvável a gente ter uma acomodação, ainda mais porque ficou interessante a conta agora do confinamento. Quem essa procura pelo animal magro aí, que já está escasso, tende até a aumentar. Uhum. Ou seja, aumenta a demanda com uma oferta restrita, né, pressionando aí os preços, inclusive com essa possibilidade, dificultando ainda mais um aumento muito significativo de oferta lá no último trimestre, principalmente. Eu acho que sim. É difícil imaginar que a gente vai ter uma reversão aí e o pessoal vai voltar a descartar vaca e não está conversando, né, com o ciclo pecuário. O que a gente tem é muito estímulo para a cria e isso deve fazer a oferta continuar bem restrita, né? Eu acho que mesmo esse final de safra agora, que já é início de inverno aí, que as pastagens já estão ruins, a gente não está vendo excesso de gado concentrado, né? A ponto de
de criar uma estabilidade no mercado. A gente está vendo até o boi subir nesse momento, né? Então, acho que reserva aí um segundo semestre bem interessante, né? O que não significa, eu acho, que o produtor deve distrair e ficar exposto, né? Eu acho que o mercado futuro está aí para ser usado. A gente tem recomendado o produtor travar o piso aí e deixar e surfar na alta, né? Com as operações que permitem isso, né? Lembrando também que a pecuária está num bom momento, quando os preços estão organizados, né, e crescentes, os custos em geral das proteções são menores. Se a gente tiver qualquer problema inesperado aí que por sua vez pressione o boi, o custo de se proteger aumenta muito. Então faz todo sentido travar o preço para quem vai necessariamente ter oferta no segundo semestre, especialmente confinamentos, que não tem margem de erro, né, devido ao custo do animal fechado e tudo mais. Acho que os sistemas a pastos, eles ainda se defendem muito bem, mas é muito melhor você ter um preço garantido, né, mínimo garantido, do que ficar totalmente exposto, né? Embora o cenário seja muito bom, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Os próprios jornais hoje estão veiculando aí dúvidas sobre o fluxo de exportação de carnes, né? É uma coisa que está sempre no ar no meio dessa pandemia, né? Essa dúvida se vai ter uma segunda onda de Covid nos países que já estão melhores, né? O caso da China. Então, eu acho que o mercado está oferecendo muita oportunidade aí, o mercado de boi, e o cenário é bom, a verdade é essa. Muito bem. Então, se proteja é a dica aí do César. Agora, ô César, você falou aí dessa questão da exportação, pelo menos até esse momento, sendo um fator diferencial para a alta dos preços da arroba. Só que agora você citou essa incerteza também em relação aí a uma segunda onda e que impactos isso pode ter no consumo. Temos problemas, ou pelo menos temos que ligar um sinal de alerta em relação à demanda de exportação, não? Acho que não, Alex. Eu acho que o noticiário está sempre, né, tentando antecipar o que pode acontecer e essas dúvidas elas não são da pecuária, né? Se vai ter segunda onda ou não, como é que nós vamos ficar aí nos próximos meses, é uma incerteza mundial, né? Mas eu acho que o cenário de boi ele está protegido aí pela questão da oferta mais baixa, tá? Eu acho que pontos de atenção a gente tem um monte, né? A gente tem a sustentação das exportações do ponto de vista estrutural, né? O que a China precisa de carne, faz todo sentido continuar muito bom o fluxo, mas a gente nunca sabe, não são só questões de logística, a gente pode ter eventualmente doença, pode acontecer, não que isso deve acontecer, mas na dúvida de como ficará o mercado lá em outubro, se já existe tela, eu acho que é hora de tentar olhar para isso. Se já tem resultado positivo, né, esperado, não tem por que ficar exposto, né, puramente exposto à mercê de qualquer possibilidade de problemas que a gente tiver, né? Isso pode ser também, eventualmente, uma apreciação cambial, né? Nada, a gente está totalmente exposto a um conjunto muito grande de variáveis que são inéditas. Então... E como você lembrou, né, César, tem ferramentas hoje que você não precisa ficar travado naquele preço, você só se protege numa eventual movimento de queda, mas se o preço vier a subir, você continua participando do mercado do mesmo jeito, né? Exatamente, você trava o piso e surfa na alta, né? Não tem... É claro que isso vai ter um custo, né? Um pequeno custo, mas vai te trazer também toda a tranquilidade da garantia do resultado positivo da operação e em muitos casos esse resultado hoje ele é bastante satisfatório. Então eu acho que assim, eu sou otimista, não vejo... meu cenário é muito construtivo para exportação no segundo semestre. Os números que têm vindo são impressionantes, né, Alex? Esse mês também o ritmo está muito forte, mas a gente tem possibilidades aí de a coisa... Nós estamos muito abraçados aos chineses, né? Então é uma questão até comercial, se eles eventualmente quiserem barganhar um pouco preço, isso, né, pode pegar o pecuarista aí desprotegido, né? Então, quem já está
já está travado, vai ficar super tranquilo em qualquer cenário, né? É isso aí. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, por nos ajudar a entender o que vem pela frente, principalmente aí. E volte sempre, César. Sempre bom te ouvir. Valeu, um abraço, até a próxima. Grande abraço para você. Tá aí César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA, comentando o mercado do boi aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, mercado futuro. César citou o mercado futuro como um mercado bastante interessante para ser observado nesse momento e, mais do que isso, para servir aí de referência para proteção de preço. A gente tem, portanto, um junho trabalhando a R$ 214,70. Vamos botar na tela aí. Uma alta de 0,51%, para julho R$ 214,60, com alta de 0,37%, para agosto R$ 214, alta de 0,23%, setembro está aí nos R$ 212,20, sem negociação para hoje. A gente não tem, infelizmente, o outubro para mostrar, mas, como o César disse, se aproximando, portanto, dos 215 também. O indicador do boi medido pelo CPEA fechou ontem a R$ 212,35, uma alta de 2,88%. Portanto, um mercado aí em alta para o boi gordo num momento bastante interessante de negócios. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem o mercado do feijão. Continue com a gente.